Olá pessoal, tudo bom? Vamos então aqui fazer a nossa correção das questões que foram passadas para vocês na quarta-feira, tá certo? Também de novo aquela trigonometria ainda. Praticamente nós vamos encerrar aqui essa parte direta do triângulo retângulo para começarmos a trabalhar não só no triângulo, agora na circunferência, né? Também fazer reduções de quadrantes, tá certo? Mas essa sétima questão, na verdade, aqui, ela fala sobre, para alguns estudantes do IF de Pernambuco, né, quiseram saber a distância de um rio, certo? Então, também já foi feito algumas outras questões semelhantes a ela. A diferença é que esses valores aqui do seno, cosseno e tangente, primeiro, foram dados todos eles, porque você não sabe se vai usar o seno, o cosseno ou a tangente, né? E também, como isso aqui não são ângulos conhecidos, né, foi dado o valor dele decimal, tá bom? Mas isso também não interfere em nada, não. Então, o que foi que o estudante fez? Primeiro, os estudantes, né, aliás, marcaram um ponto do outro lado do rio, pode ser com uma pedra, pode ser com uma árvore, né? E eles queriam saber qual é a largura desse rio aqui. Essa largura é. Aí eles também vieram para cá, olha, desse canto aqui, colocaram uma pedra e também puxaram para cá uma outra pedra e uma distância de 100 metros. 100 metros. Aí eles olharam, miraram esse ponto aqui, olha, e verificaram que essa distância aqui, desculpa, esse ângulo aqui, vale 37 graus. Não distância, é ângulo. Então, nós temos aqui, olha, um triângulo retângulo, né? Que aqui, nesse canto aqui, ele é retângulo. E nós vimos que, em relação ao ângulo, para onde ele aponta é o cateto oposto, o maior lado é a hipotenusa, que nós não temos, e aqui nós temos o nosso cateto adjacente. Então, a função que envolve esses dois catetos é a tangente. A tangente de x, do ângulo x, é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Essa famosinha que nós vimos, não é? Então, vamos colocar aqui que a tangente de 37 graus é igual ao cateto oposto, que é o nosso L, sobre o cateto adjacente, que é 100 metros. Então, aqui nós temos que optar pela tangente 37, que é 0,75. Então, lembrando que ele deu todos eles, porque se ele desse só a tangente, ficaria muito mais fácil você fazer a questão, né? Você já sabia que teria que usar aqui a tangente, né? Então, a tangente de 37 é 0,75, é L sobre 100. Coloca aqui 1, né? Olha. Fazendo a proporção, nós temos L vezes 1 da L, e 100 vezes 75, multiplicar por 100, dá duas casas para a direita. Fica 75 metros. Portanto, a largura desse rio é 75 metros. Certo? Então foi a sétima questão. Então, aí. E vamos à próxima questão também, que é a questão 8, que ela fala o seguinte. Tem uma questão aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Que ele fala o seguinte, que tem uma escada, que ela tem 24 centímetros por 12 centímetros. Os degraus. E aqui temos os degraus aqui da escada. Aqui é o degrau da escada. E do degrau aqui, olha, lá do outro lado também tem uma rampa de acessibilidade. Tem o degrau aqui de um lado, né? Ficaria assim, ó. Aqui são os degraus. E aqui tem aquela rampa de acessibilidade, certo? E se você comparar essa rampa, ela é como se fosse aqui a nossa hipotenusa aqui, olha, essa escada. E ele quer saber então, essa rampa, se esse ângulo aqui, qual é aproximadamente, né, o valor dele. Então vejamos o seguinte. Também aqui nós vamos usar de novo, nós temos o cateto, em relação a esse ângulo aqui, temos o cateto oposto e o cateto adjacente. Então nós temos que usar a função tangente, não é? Então a tangente, lembrando que esse ângulo aqui, olha, é o ângulo dessa rampa. Então a tangente, chama aqui esse ângulo de θ. A tangente de θ é igual, o que é tangente? Cateto oposto, que é 12 sobre 24, não é? E se nós dividirmos 12 por 24, dá 0,5, não é? Então a tangente aqui, olha, 0,5. Naquela tabela nós temos o seguinte, olha, isso aqui também, né, podemos dizer que até é um meio, né, ou 0,5 um meio. Então nós temos que a tangente de 30 graus, ela é raiz de 3 sobre 3, né?
A tangente de 45 graus é 1 e a tangente de 60 graus é raiz de 3, certo? Levando em conta, ou em consideração que a raiz de 3 é 1,7, então aqui a nossa tangente, olha, é 0,5. Então é menor que 60, que isso aqui vale 1,7. É menor do que 1. Vamos ver aqui, ó. A raiz de 3 é 1,7, não é? 1,7 dividido por 3 fica 1. Então isso aqui daria mais ou menos 0,56. Né? Fazendo essa divisãozinha aqui. E esse valor aqui então é menor do que esse. Significa dizer que esse ângulo aqui, olha, esse ângulo teto é menor do que 30 graus. Esse ângulo aqui então é menor que 30 graus. Por quê? E esse valor aqui, olha, 0,5 está antes disso aqui, olha, antes de 30 graus. Está um pouquinho para cá. Bom, mas só isso aqui dá para resolver a questão então. Então é menor que 30 graus. E essa questão também aqui é mais ou menos semelhante à penúltima que nós fizemos, né? Também, só mudando o ângulo, nós temos aqui um rio, não é? Aí verificou-se a distância do rio. Parece que o pessoal gosta de ficar vendo a largura de um rio, né? Então, o que acontece? Ele mediu aqui 100 metros. 100 metros. E aqui ele verificou que o ângulo é de 60 graus. Ele também quer saber qual é a largura desse ângulo. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Então, é a tangente, 60 graus, cateto oposto, sobre cateto adjacente. E a tangente 60, né? Aquela tabela trigonométrica, nós temos que ela é raiz de 3. Ok? E aqui permanece. E fazendo aqui uma proporção, x é igual a 100 raiz de 3. Bom, então isso aqui é a questão talvez a mais fácil que nós temos aí. Beleza? Essa próxima questão aqui, ela é uma questão subjetiva, certo? Aqui fala sobre as dimensões que um passageiro, né, entre um e outro passageiro, a distância que ele tem no avião, certo? Aí ele fala o seguinte, primeiro, aqui tem a primeira pessoa e aqui tem a segunda. A distância entre elas é aproximadamente, né, 73,6 centímetros, menos de 1 metro, né? 3/4 de 1 metro praticamente. E você tem uma inclinação aqui, olha, de 70, só deixa eu dar uma olhadinha aqui, ela é 30 graus. 30 graus. E tem uma... Ele chega aqui a 70 centímetros. Então veja o seguinte, olha. Quando a pessoa inclina, né, ela tem uma altura aqui, olha, que é a altura do tronco, né, que é de 70 centímetros. Ela inclina até no máximo 30 graus. E aqui continua a distância entre um e outro. Claro que quando ela inclina, a distância fica um pouquinho menor, certo? Então, a letra A. Primeiro, nós queremos saber quanto mede a distância de A até B, aqui para cá. Antes de inclinar, era quanto? 73,6. Mas depois que inclina, né? Então, nós vamos ter que diminuir essa distância aqui, olha. Vamos pegar esse total, vamos calcular essa distância aqui, olha, que é uma distância pequena, e depois subtrair. Então, se aqui é 70 centímetros, aqui é 30 graus, observe que para nós calcularmos aqui o valor de x, vamos usar de novo a tangente, né? Parece que as questões gostam de usar muito a tangente, viu? Então, aqui nós vamos fazer aqui a tangente de 30 graus é cateto oposto, x. Desculpa, pessoal, falei que tangente aqui, mas um pequeno equívoco. Aqui não, falei tangente, mas olha, nós temos o cateto oposto e temos a hipotenusa. Então nós vamos usar o seno. O seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Certo? Então, cateto oposto sobre a hipotenusa. O seno de 30 graus naquela tabelazinha é 1/2 é igual a x sobre 70. Aí fazendo aqui a proporção, 2x é igual a 70, né? O x é igual a 35. Então, 35 centímetros é essa distânciazinha aqui. Mas nós queremos saber de A até B. Então, para calcular de A até B, vamos pegar 73,6
e subtrair desse tamanhozinho aqui, olha, que é 35. Certo? Então aqui dá 6, 13 menos 5 dá 8, não é? E 7, aí devolvo aqui, fica 6 menos 3 dá 3. Então essa é a distância que fica da cabeça da pessoa até o próximo passageiro, tá bom? E também queremos saber qual é o tamanho BC. BC é essa altura total aqui, ó. É isso que nós vamos chamar aqui de Y. Essa altura aqui é igual a essa, não é? Então, você pode fazer de duas maneiras, ou usando Pitágoras, ou então agora nós temos a hipotenusa e temos o cateto adjacente, não é? Podemos usar então o cosseno. Então, para achar BC, vamos usar o cosseno de 30 graus. Pela definição, cosseno de um ângulo x é cateto oposto, cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente vale y e a hipotenusa vale 70. O cosseno de 30 graus, naquela tabelazinha, é raiz de 3 sobre 2. É igual a y sobre 70. Certo? Então, 2y é igual a 70, raiz de 3. Logo, y é igual a quanto? 70, raiz de 3 dividido por 2, que é 35, raiz de 3 centímetros. Tá bom? Então, aqui o primeiro que nós queremos aqui, olha, foi a distância de A até B. Então, nós pegamos o total e subtraímos essa pequena distância. E depois, na B, nós queremos saber qual é a altura aqui, então, basicamente, que a pessoa ocupa, né, de inclinado. Certo? Se aqui é 70 centímetros, verificamos que aqui, olha, ela tem um valor de 35,5 raiz de 3 centímetros. Bom, e essa próxima questão também, ela é subjetiva, né? Fala-se que nós temos aí 3 triângulos equiláteros. Até fiz um exemplo lá que eram 2, né? Mas com 3 o procedimento é o mesmo. Supondo que sejam 3 triângulos equiláteros. E desse vértice para cá, olha, cada um medindo 1 centímetro. Desse vértice até esse início aqui, olha, vindo para cá nós temos um triângulo. Nós queremos saber qual é a tangente desse triângulo aqui, olha. A tangente desse ângulo θ. Bom, para saber a tangente desse ângulo aqui, nós temos que ter o cateto adjacente, nós já temos, não é? Só que falta ter o cateto oposto. Esse cateto oposto, vamos fazer primeiro o cálculo dele aqui, olha. Então aqui é 1, se aqui é 1, vou chamar aqui de H, o que nós queremos, e aqui é 1 meio. Não é assim? Como foi visto? Usando o teorema de Pitágoras, cateto e hipotenusa. Nós temos que H ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 1 meio ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Não é? Logo, H ao quadrado é igual a 1 ao quadrado é 1 menos 1 meio ao quadrado é 1 quarto. E como é que nós fazemos para subtrair 1 menos 1 quarto? A maneira direta, para não precisar tirar o MMC, é aquela regrazinha básica. Repete o 4. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Então, 1 menos 1 quarto é 3 quartos. Tá bom? E, finalmente, nós temos a raiz quadrada. Isso aqui que dá raiz de 3 sobre 4, sobre 2. Então, aqui, olha, isso aqui vale raiz de 3 sobre 2. E agora? Para fazer agora a tangente do ângulo θ. O que é tangente? É o cateto oposto, que mede raiz de 3 sobre 2, não é? Sobre o cateto oposto sobre o cateto adjacente. 1, 2, aqui é meio, né? Então, nós temos aqui 2 mais meio. Mesmo procedimento. Como é que eu somo 2 mais meio? Conservo 2. Aqui eu não multipliquei. Aqui eu multipliquei e subtraí porque é menos. 4 vezes 1 dá 4. 4 menos 1 dá 3. Aqui é 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Portanto, 5 meios, né? Se você pegar aqui, olha, 5 dividido por 2,
dá 1, 2, 2,5. Então, 5 meios. Portanto, a tangente desse ângulo θ, não é? Divisão de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda invertida. Não é? E cancela aqui 2 com 2, vai dar a raiz de 3 sobre 5. Tá bom? Então essa aí foi a nossa última questão de hoje.